Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara, Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje nós vamos falar de poesia, porque o meu convidado é o poeta André Siqueira. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos começar falando, antes da gente entrar no assunto da poesia, um pouquinho das suas origens. Você é jacareiense, nato, né? Sou. Eu nasci em Jacareí e passei minha infância, adolescência, até pouco tempo no bairro Campo Grande, que é um bairro que eu tenho muito carinho por esse bairro. E cheguei até a fazer um poema especificamente para o meu bairro. Eu digo meu bairro porque, embora eu no momento esteja morando no Balneário Paraíba, minha mãe ainda mora lá no Campo Grande. Ontem mesmo eu estava lá, então sou um jacareiense nato. Fala um pouquinho dos seus pais, da sua família. Seus pais também são do Jacareí? Não. A minha mãe, que é a Dona Maria, ela é de Santa Branca. E o meu pai, o Vicente, ele é de Paraibuna. Vieram para cá para trabalhar ou morar para cá? Isso, na verdade, os meus pais são separados, sabe? E tenho contato com meu pai, mas a presença da minha mãe, da minha avó, são muito marcantes para mim. Então, eu sei que minha avó, ela nasceu em Jacareí, mas ela passou por várias cidades. Acho que até morou em Mogi. E logo a minha mãe veio, ainda criança. E eu sei que meu avô também trabalhava no educandário. E a minha mãe nasceu em Santa Branca, mas ela se considera, eu também, uma jacareiense. Ela trabalhou toda a vida que ele é aposentada. Trabalhou em fábrica e como empregada doméstica. Você é filho único? Não, eu tenho um irmão, que ele é mais velho que eu, temos 9 anos de diferença, eu tenho 31. E mora também no Campo Grande. Eu tenho um tio que mora lá, então é por isso que Família toda é radicada no Campo Grande, né? Exatamente, então até quando alguém de repente fala mal do Campo Grande, eu não gosto, mas enfim, brincadeira, mas a minha raiz está lá. Quer dizer, se um dia você decidir ser candidato a vereador, põe o Campo Grande vai ser o seu celeiro de votação lá, né? Sim, Rodrigo. não penso em entrar política, mas é mais ou menos por aí. Realmente é engraçado isso, né? Isso é uma coisa que me marca mesmo. Da terra, questão de ser de Jacareí. Tanto que o último poema, eu já estou querendo me antecipar, desculpa, mas meu último poema se chama Poema Interiorano. Então, hoje em dia, eu lido muito bem com essa questão de ser do interior e ter um orgulho, assim, não algo que possa parecer arrogante, mas simplesmente saber valorizar, né, a minha origem, mesmo com todos os seus percalços, e, enfim, negar a origem é algo que eu não faço. A sua educação, que você falou que recebeu da sua mãe e da sua avó também, queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Foi uma educação mais rígida? Foi uma educação de você brincar na rua? Queria que você falasse um pouquinho disso. Na verdade, a minha infância foi muito em casa. Eu sempre fui muito caseiro. Eu tenho pouquíssimas lembranças de brincar na rua. Eu ficava muito em casa com os meus brinquedos, gostava muito dos bonecos. E algo curioso, assim, que eu gostaria de comentar é que ainda criança mesmo, acho que com 6 anos, por aí, eu gostava muito de desenhar personagens da televisão. Como era uma criança, eu lembro de gostar de Pokémon, de Dragon Ball, e eu desenhava os personagens e logo eu passei a criar os meus personagens. Eu desenhava, criava e recortava. Então, de repente, pode até parecer, nossa, mas eu achei que a criança não tinha brinquedo, tinha que pegar papéis, mas eu fazia questão disso, Rodrigo. Embora eu gostasse muito dos brinquedos, carrinhos, meu pai, lembro que ele me dava muito coisas relacionadas à polícia, porque ele era da guarda municipal, então eu adorava. Mas é curioso isso, eu gostava de recortar e as pessoas iam visitar a minha avó, porque logo que eu nasci, meus pais se separaram. E a minha mãe foi morar com a minha avó, meu avô. E então a presença também feminina marca muito a minha infância. Embora o meu irmão estivesse em casa, ele era mais velho, então ele saía. Então minha mãe e minha avó me marcaram muito. Então a visita ia em casa e achava curioso aquilo. Eu falava, nossa Maria,
Como o André, ele é até perfeccionista, porque ele pega as figurinhas e corta tudo detalhado, é curioso. E pelo que você está falando, então foi uma infância mais solitária, então. Na verdade, o Rodrigo, não foi uma infância ruim. Eu não tenho, eu conheço pessoas, até amigos, que talvez trauma, não sei, mas não gostam muito da infância, né? Passaram por coisas ruins. Não é o meu caso, Rodrigo. Eu tive uma infância tranquila, foi caseira. Tem essa questão que às vezes eu penso, nossa, eu acho que deveria ter saído mais para a rua. Entendo minha mãe também, acho que os cuidados, a preocupação, que o meu irmão foi exatamente o oposto. Mas eu lembro de iam amigos em casa. E teve uma época que eu já estava maior, entrando ali na adolescência, jogava futebol. Eu lembro que eu tinha um melhor amigo e ia em casa, a gente tocava violão, saía um pouco para a rua. Então, eu não sei se... pode ser solitário nesse sentido, de eu ficava mais em casa, mas não infeliz, assim. Eu lembro naquele meu mundo, eu ficar muito satisfeito naquele meu mundo. E a sua relação com o seu irmão, que quase 10 anos de diferença, eu imagino que você criança e vendo ele mais velho ali, como é que foi você crescer com um irmão com idade bem mais que você? Então, o meu irmão, a gente se dá muito bem, que é o Michel, e eu lembro de ele ouvir a questão da música também muito, né, marcou muito a minha infância. Acho que quase todo mundo gosta de música, claro. Mas nessa época, criança, meu irmão ouvia muito rock. E eu ouvia aquelas músicas e fui despertando meu interesse. E ele saía muito. Alguns amigos iam em casa também, amigos mais roqueiros, mais estranhos, digamos assim. E eu achava aquilo curioso, eu ficava com vontade de sair também, sabe, Rodrigo? E a gente não brigava, não, né? Mas não teve aquele contato dele brincar comigo, né? Ele era mais velho, então ele estava numa outra fase. Então foi ruim nesse sentido, porque eu às vezes eu queria brincar mesmo assim, com ele, mas com o tempo que fui percebendo, não, mas ele é mais velho, numa outra fase. Mais ou menos como um adolescente vai brincar com uma criança, né? Às vezes está entrando numa época um pouco mais, aquela famigerada rebeldia. Mas a gente se dava bem, e a questão até da leitura, hoje eu faço uma reflexão e percebo que, de certa forma, meu irmão me influenciou para leitura. Eu não diria nem literatura, mas o fato de ler, porque eu lembro que ele tinha pilhas e pilhas de revistas. Alguns livros também, que iam desde filosofia, psicologia, revistas de moda, de surf, skate, e eram pilhas mesmo, assim, sabe? E eu achava, eu pegava ali, sabe? Jogando videogame, mas de repente pegava uma revista. Então, tenho boas lembranças. E você falou da presença feminina, né, na sua educação, da sua mãe, da sua avó e do seu pai, que se separou da sua mãe quando você nasceu, e hoje você tem pouco contato com ele. Essa falta da presença paterna, eu imagino que deva se refletir um pouco no seu trabalho hoje como poeta, de alguma forma, e também se refletir um pouco nessa sua ambientação caseira, de ficar mais em casa. Tem a ver uma coisa com outra ou não? Eu gostei da sua pergunta. Na verdade, como eu disse, eu tenho contato, meu pai ainda mora aqui em Jacareí, às vezes ele manda mensagem para mim, veio a pandemia, não pude mais visitá-lo, mas a gente tem uma boa relação. Agora, o que marca a minha poesia, sim, esse aspecto que você mencionou, de ficar mais em casa. Até o meu livro, né, que se chama As Manhãs Fechadas, reflete isso também, essa questão de ser mais introspectivo. Tanto que eu fui uma criança, um adolescente, não nerd, embora algumas pessoas possam ligar isso a uma questão mais de aparência, né? Você usa óculos e você é um nerd. Na verdade, eu nunca fui um aluno assim, de notas maravilhosas. Eu lembro que eu sempre fui quieto, então às vezes as pessoas confundiam, né? Parece que você ser um aluno mais quieto, você é um aluno inteligente, ou com CDF, e não tem nada a ver. Né? Então eu lembro assim na escola eu tinha os meus amigos, mas eu ficava mais quieto, me interessava por português, né? Língua portuguesa. Nunca me dei bem com números, matemática, que também foge, né, do nerd padrão. Até que, nem eu.
Porque muitas pessoas ligam essa coisa da informática. Eu lembro de algumas pessoas, eu era mais novo e eu não gostava, porque me olhavam e diziam assim, nossa, mas você tem uma cara de que gosta que entende de computador, de informática. E eu sou meio que uma aberração para isso, sabe? Hoje, né, com a tecnologia a gente é obrigado. Mas que você me perguntou, eu acho que o que marca a minha poesia é esse sentido de ficar mais em casa, de ser mais introspectivo, que depois vai resultar numa poesia mais confessional. Então marca essa questão de ficar mais em casa, passei a minha infância mais em casa, com um mundo mais particular, digamos assim. Fui escrever e tá ali, né? Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.